Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Janela fechada, o Cruzeiro não fez nenhum movimento dentro daquilo que a gente já tinha falado. O técnico Arthur Jorge vai com este grupo até a parada para a Copa. A expectativa por melhoras, boas notícias no treinamento, renovação de jovem da base. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A janela está fechada, a janela nacional. Dentro daquilo que a gente já tinha falado, o Cruzeiro não faria nenhuma movimentação, nem mesmo quanto à saída, porque a questão do João Marcelo, o Internacional não conseguiu apresentar as garantias bancárias e aí o negócio não evoluiu, e nem mesmo quanto à contratação, porque o Arthur Jorge só chegou nesta semana, então ainda avalia o grupo, sabe que é com esses jogadores que ele precisa tirar o Cruzeiro dessa situação, e aí no meio do ano, com mais calma, com o Arthur Jorge mais integrado ao que é o Cruzeiro, aos movimentos que serão feitos na janela do meio do ano, aí é outra história, mas no momento o entendimento de todos, inclusive, claro, do próprio Arthur Jorge, de toda a comissão técnica, é que o elenco do Cruzeiro tem que entregar muito mais, ou não vinha entregando quase nada, praticamente 4 pontos em 24 no Campeonato Brasileiro. Então é aproveitar esses dias, é trabalhar muito para que a partir do jogo com o Vitória a resposta possa ser dada positivamente. Então, pegar todo mundo que tem hoje, passar confiança, melhorar aspecto físico, aspecto mental, aspecto tático, técnico e transformar esse Cruzeiro com as peças que tem. Eu acho que é um consenso de todos que o elenco do Cruzeiro tem que entregar uma condição bem melhor. Se não for um elenco para ser campeão brasileiro, mas pelo menos não é para estar na lanterna, afundado na lanterna da Série A do Brasileirão. Então, quanto a movimentações, janela do meio do ano, isso é um fato que vai acontecer, mas primeiro tem que ver como o Cruzeiro vai chegar até lá, e tem 18 jogos até lá, 10 do Campeonato Brasileiro, 6 da Copa Libertadores e 2 da Copa do Brasil. Sobre o primeiro jogo de Arthur Jorge contra o Vitória, a venda de ingressos já rolando. Infelizmente não teve aquela promoção no preço do ingresso, mas é o que eu falei também por muitas vezes aqui na Samuca TV. Acho que o torcedor pode fazer um esforço e comparecer para mostrar ao Arthur Jorge que o torcedor confia muito no trabalho dele, que está fechado com um novo comandante e que a presença do torcedor ela é muito importante para que o Cruzeiro possa buscar os 3 pontos aí diante de um Vitória que vem fazendo uma boa campanha nesta Série A do Brasileiro. Sobre treinamento, o Cruzeiro teve na Toca da Raposa 2 o Caio Jorge trabalhando de forma integral. O Caio Jorge tem tudo aí para retornar mesmo ao time na quarta-feira diante do Vitória. A resposta vem sendo cada vez mais positiva. O atleta que teve o trauma no pé ainda na final do Campeonato Mineiro, mas o principal era que vinha jogando com dores por causa de um esforço maior que ele teve na região do pubis. Então isso era o principal ponto e o KJ se recuperou bem nesse tempo que teve parado e agora a tendência é de voltar ao nível que ele tinha no ano passado. Então é reforço praticamente certo para quarta-feira diante da equipe do Vitória. E outra boa notícia hoje é o Lucas Romero, que fez um trabalho parcial com o grupo e vai melhorando a sua situação. Ainda é dúvida para quarta-feira diante do Vitória. Tem que ver como ele vai reagir aí nos próximos dias, mas há uma expectativa melhor em relação, por exemplo, ao quadro de ontem, que a gente trouxe. E uma outra novidade hoje, o jovem Felipe Moraes treinou com o profissional. O Felipe Moraes, o Cruzeiro estava bastante preocupado, ele quase não apareceu na Copinha, porque o clube estava desprotegido no contrato, tinha uma multa nacional muito baixa, e aí o Cruzeiro trouxe o staff do jogador, aproveitou que ele é o Paulo Pitombeira, que esteve recentemente em Belo Horizonte,
e acertou a prorrogação do vínculo, aumentando a multa nacional em um bom valor e a multa internacional passando para 100 milhões de euros. O Felipe Moraes aí, que já recebeu consulta de grandes clubes da Europa, e é um jogador que o Cruzeiro aposta muito também, assim como o Juan Gabriel, ali para a função de meia, e o Felipe Moraes hoje fez este treinamento com todo o grupo profissional na Toca da Raposa 2. Ainda um processo de integração, base e profissional, mas é um jogador que o Cruzeiro quer tratar muito bem, porque sabe que no futuro ele pode render muita grana aos cofres do Cruzeiro Esporte Clube. A programação do Cruzeiro tem uma alteração, porque neste sábado o Arthur Jorge ele deu uma folga, e aí tem uma explicação, é que o Cruzeiro vai emendar uma sequência de jogo meio e final de semana, então nem tem previsão agora de quando vai ter uma outra folga. Aí a turma volta no domingo e vai direto, joga aí vai treinar até o compromisso diante da equipe do Vitória, então é um ritmo forte e por isso o Arthur Jorge resolveu dar esta folga neste sábado. Sabe que também com treinamentos mais intensos, às vezes um dia de descanso ali é importante e não pode forçar muito neste momento, vai recuperar a condição física aos poucos, é o entendimento de toda a comissão técnica, e o Arthur Jorge trabalhando firme. A cada vídeo que eu vejo aí divulgado, dá para perceber como que o técnico português e todos os auxiliares, eles trabalham ali de maneira firme no dia a dia, no campo, na Toca da Raposa 2. Yuri Elino, do Rio de Janeiro, apita o duelo de quarta-feira diante da equipe do Vitória, o jogo às 8 horas da noite no Mineirão. Eu falei aí sobre mercado, por mais que venha informação do Rio de Janeiro de interesse do Flamengo em alguns jogadores do Cruzeiro, é aquilo que eu falei até aqui também nas nossas lives na Samuca TV. Eu, com sinceridade, não consigo imaginar Cruzeiro e Flamengo fazendo negociação aí durante um bom tempo. Cada um vai fazer jogo duro, se realmente tiver alguma coisa, né? Até para citar a questão do Plata aí, isso nunca iria para frente, nem vai. O Cruzeiro, quando for se reforçar, vai buscar jogadores em outros lugares, até porque tem muito mais jogador aí espalhado por todo mundo. O clube oficializou um reforço, mas para a equipe sub-20, de certa forma, vai apostando em jovens jogadores para essa transição. Ele que estava atuando na Ponte Preta e participou do Campeonato Paulista do Principal. Então é um cara de 18 anos, é um meio atacante, se chama Pedrinho, tem 18 anos, fez 3 jogos com a Ponte no Paulista, chamou a atenção, inclusive foi destaque num jogo contra o Corinthians na Arena Corinthians. Está entregue ao técnico Myron no sub-20 para esse processo, né, de ter esse amadurecimento. O atleta Pedrinho, portanto, entregue ao time sub-20 do Cruzeiro. E o Cruzeiro, que hoje também, se tratando da base, já é um processo natural de valorização que tem a diretoria atualmente. Teve uma renovação de contrato com o zagueiro Vitor Hugo e a multa do atleta para fora do Brasil é na casa de 100 milhões de euros. Para o Brasil, na casa de 36 milhões de reais. O Cruzeiro, Cirilo, vai ter o sabadão de folga depois de uma semana intensa de treinamentos. Retoma no domingo, aí sim, na quarta-feira, jogo contra a equipe do Vitória no Mineirão. As vendas já estão abertas, você vê na live da Itatiaia o Arthur Jorge hoje pela manhã na Toca, tendo o Caio Jorge 100% integrado, é a novidade, o artilheiro presente na Pampulha, próxima quarta, JVC. Ô João, é a notícia do dia, o Caio Jorge completamente recuperado e a notícia do alívio pro torcedor e certamente pro Arthur Jorge também, né? É o grande jogador do Cruzeiro em mais essa temporada, né? O Caio Jorge foi o grande jogador do Cruzeiro ano passado.
E esse ano, de novo, ele vai muito bem. Ele está acima da média do time do Cruzeiro. Ele está melhor do que o restante dos seus companheiros. Então ele faz muita falta para o time do Cruzeiro e vai ser um diferencial muito grande à volta dele. Ganha muito o Cruzeiro com isso. Ô Fabrício, vamos lá. Esse setor ofensivo do Cruzeiro, de certa maneira, te preocupa? Mas assim, a gente pega a média do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 8 gols feitos, 16 sofridos. Se fosse uma média... realmente fosse, todos os jogos fossem nessa média, o Cruzeiro perderia todos os jogos por 2-1. Sempre toma 2 gols e sempre faz um gol, na média das rodadas até aqui do Campeonato Brasileiro. O ataque te preocupa ou o principal foco do Arthur Jorge você acha que é o sistema defensivo? O ataque me preocupa, Cirilo, mas assim, a defesa com certeza me preocupa mais, porque assim, a dificuldade que se tem para fazer um gol, para criar, e o Cruzeiro tem feito isso, né? Na maioria dos jogos, principalmente que perdeu, conseguiu fazer gol. E a volta do Caio Jorge, nossa, faz falta demais para esse time, né? Esse ataque é dependente aí de um jogador com as características dele, né? E é lógico que ainda precisa muito de um beirada, né? O Arroio voltar a jogar bem, o próprio Wanderson voltar a jogar ali, enfim, precisa de um beirada ainda, de um ponta que resolva, que tenha o drible, que tenha a individualidade e que aí sim que faça essa criação aí, vai ter o Caio Jorge ali. Mas eu acho que o principal, é melhorar esse sistema defensivo do Cruzeiro. E lembrando que não é só essa última linha, não. O sistema defensivo, ela começa lá, né? Já com os meias, já com os próprios atacantes, já induzindo para onde o time vai jogar, que é o lado mais fraco do adversário. Então todos têm que estar muito comprometidos aí. Portugueses têm o costume de montarem ótimos sistemas defensivos, Cirilo. Lembrando que o fim de semana não é de rodada do Campeonato Brasileiro. Nós temos um jogo no domingo às 7h30, Atlético Paranaense e Botafogo, duelo que foi adiado da 5ª rodada. Botafogo estava jogando Libertadores, né? Por isso teve 2 jogos adiados. A rodada 9 vai ser disputada na 4ª e na 5ª-feira, dia 1º e dia 2 de abril. Cruzeiro na 4ª, 8 horas da noite contra o Vitória. Atlético na 5ª, 7 horas da noite contra a Chapecoense. Cruzeiro em casa e o Atlético como visitante. Só teve uma boa notícia da ausência do Caio Jorge. Dos 4 gols que o Cruzeiro marcou nos últimos jogos, 2 foram do Neiser. E o Neiser não foi mal nenhum deles, tá? Gol o Neiser roubou do Chico, né? Mas foi assim, na súmula dele. Não, e ele perdeu alguns também. Sim. Ele é um cara que... Roubou é um termo muito forte pro gol ali. Não, né? é porque cabeceou, bateu nele e entrou ao juizão. Gol do Neiser. E se não tivesse batido nele, você garante que ela entraria? Não garanto. Não garanto. Bateu. Se ele tivesse impedido, não seria gol. Exatamente. Então o gol é dele. Mas assim... Gol lá seu boneco, descosta. Independentemente disso, ele foi dos que salvaram. Ali no setor ofensivo do Cruzeiro, na ausência do Caio Jorge, é uma boa notícia pro Arthur Jorge. E é legal porque era um atleta que estava sendo contestado, né? Jovem, mas contestado, né? Isso é legal. Vai pegando, vai soltando ainda, tem futuro esse moleque. Agora com novidade, né? De forma integral, completamente entregue ao grupo do técnico Arthur Jorge, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco aqui na turma do bate-bola. Mas um dia em que o Cruzeiro teve, né, a sua janela fechada, né, os clubes brasileiros teve a janela fechada para essa transferência, né, entre clubes brasileiros. A janela para o exterior já havia, né, sido fechada no dia 3 deste mês. Então, agora a contratação apenas no dia 20 de julho. Então, o técnico Arthur Jorge, que já havia, né, feito um balanço também positivo com relação às contratações que o Cruzeiro teve para esta temporada, vem gostando do que vem encontrando, né, no dia a dia na Toca da Raposa. Por exemplo, hoje teve uma baita novidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Cruzeiro, que para esse ano contratou aí o Gerson, que foi a sua principal contratação, a principal estrela, pagou cerca de 27 milhões de euros ao Zenit da Rússia. Havia contratado também o Neiser Villarreal, muito jovem, 19 anos, que veio do Milionários. Até então fez aí 2 gols em 7 jogos, vem pecando muito, mas a comissão técnica enxerga de forma positiva como o atleta, né, pode buscar se amadurecer para, quem sabe, concretizar toda a expectativa que foi depositada no jogador. Contratou recentemente o Bruno Rodrigues, que veio por empréstimo da equipe do Palmeiras, recuperado de lesão, Bruno Rodrigues também. E o Matheus Cunha, que até então a peça que vai ser mais utilizada quando o sinal eletrônico marca 6 horas e 45 minutos. Matheus Cunha, que
eu até buscava essa informação nos bastidores do Cruzeiro sobre contratação de goleiro, não estava no mercado buscando contratação, realmente aposta no Matheus, lembrando o Cássio aí só volta na reta final da temporada, mas vai ser esse vestibular para o Matheus Cunha até o dia 20 de julho, quando a janela será novamente aberta. Então essas foram as contratações, o Arthur chega e gosta do que viu, e agora vamos aguardar, né, até o dia 20 de julho as carências que ele vai buscar no elenco, até porque o Cruzeiro tem competições, né, decisivas para o segundo semestre. Só para esse mês de abril, que promete ser muito agitado, o Cruzeiro tem 9 jogos com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, com Copa Libertadores. Então a janela está fechada e as contratações, as apostas para a temporada foram as citadas. Cirilo. É isso, Edu. Vamos lá. Enfim, o Cruzeiro, pela campanha do ano passado e pelas vitórias que teve, o Cruzeiro não foi vitorioso pensando em conquista de títulos no último ano, mas conseguiu vitórias importantes que mudaram um pouco o olhar, né? Colocaram o Cruzeiro entre os times protagonistas da temporada, pensando em vitórias, grandes vitórias conquistadas. Para essa temporada, Edu, como você enxerga este perfil de elenco? E você acha que para o meio do ano precisa de contratação para subir o nível? Você acha que está no plano do Cruzeiro, de fato, fazer uma grande contratação no meio do ano? Contratação que veio com o Gerson, mas que para este momento está encerrada a história, Edu? Eu acho, não, tenho certeza absoluta que o Cruzeiro vai atacar o mercado no meio da temporada, pelos recados que esse início de temporada foram passados, né? O Cruzeiro não foi bem no campeonato estadual, o Cruzeiro tem o pior início de campeonato brasileiro da sua história, por pontos corridos. Vem aí a Copa Libertadores, que vai ser jogada a sua primeira fase antes da janela ser aberta. Um confronto de mata-mata de Copa do Brasil, 18 rodadas de Campeonato Brasileiro e que já começou muito ruim, né? Então eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai ao mercado. Agora, a gente vai observar para quais posições, porque uma coisa é o Cruzeiro do Tite, do Wesley, e agora o Cruzeiro do Arthur Jorge. Pode ser que esse recorte do Cruzeiro até aqui ele possa melhorar, ele possa trazer para a gente algum tipo de novidade a partir do momento que o Arthur Jorge começar realmente o seu trabalho. A questão do goleiro, por exemplo. É óbvio que o Cássio é muito mais goleiro que o Matheus Cunha. Mas, Cirilo, eu não consigo cravar que o Matheus Cunha não dá conta do recado com 3 jogos. Eu não consigo ser injusto. Ele não vinha jogando no Flamengo, ele veio para o Cruzeiro, não vinha jogando, agora ele tem 3 jogos. Como que eu vou chegar aqui e falar, não serve por conta desses 3 jogos? Ainda mais goleiro, cara. Goleiro tem que ter sequência, goleiro tem que ter minutos. Então eu prefiro, para ser justo com o Matheus Cunha, tá? Esperar um pouquinho mais para observar. Caso ali na frente, daqui mais jogos, ele não me passe confiança, aí sim eu vou entender que o Cruzeiro tem que ir ao mercado para buscar um outro goleiro. Mas por enquanto eu não vou fazer essa covardia com o Matheus não, cara. Eu preciso ver um pouquinho mais. E a gente precisa esperar acontecer para realmente opinar com certeza. Rubem Júnior voltou também para mais notícias do Cruzeiro. Rubens. A gente tinha falado, né, na primeira parte sobre a boa notícia em campo hoje na Toca da Raposa. A gente também durante toda a semana informando na Itatiaia, trabalhos parciais, mas agora integral. Caio Jorge tá de volta, tá confirmado. Na próxima quarta-feira, jogo às 8 da noite contra o Vitória no Mineirão. Ele que ficou 20 dias parado, foi manchete da turma do bate-bola, trauma no pé direito, um problema também no pubis, né? Foi outra questão que tirou o Caio Jorge, ele que já vinha atuando com uma certa dor, incômodo, então o departamento médico optou por tratar o atleta, né, integralmente, para que ele pudesse estar 100% para essa retomada. A gente já falava sobre os 9 jogos que o Cruzeiro vai ter no mês de abril, vai ser fundamental, o artilheiro da equipe, tem 11 jogos na temporada. Ao todo, com a camisa do Cruzeiro, o Caio já marcou 41 gols. Caio Jorge, agora sim, tá de volta e o Cruzeiro aguarda também por outros atletas, né, que estão no departamento médico, e eu já adianto para você, Cirilo, que na próxima semana, meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, já deve ser liberado para o trabalho de transição o Sinesterra, que teve várias lesões com a camisa do Cruzeiro. Em setembro de 25,
outubro, aí ele acabou tendo uma nova lesão muscular e agora pode ser liberado na próxima semana, e a última cartada mesmo do Cruzeiro com relação ao atleta, até porque o Cruzeiro terá que pagar uma quantia caso queira permanecer com o atleta. Mas a notícia do dia, Caio Jorge, o KJ tá de volta, Cirilo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!